Uma boa noite a todos que estão, a todas que estão presentes na aula de hoje. Temos um público especial, totalmente feminino. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Acho que toda web vocês escutam isso, né? Mas a gente entende as webs como uma ferramenta crucial e que nem sempre pode ser visto por todos, nem todas, mas quando temos um público, precisamos elogiar porque é uma ferramenta essencial no processo, né, de ensino-aprendizagem. Meninas, por favor, as minhas webs. Acho que é o nosso primeiro encontro, eu como formador. Será que vocês podem confirmar isso? Eu acho que sim, né? Como formador, é a nossa primeira interação, se eu não estiver equivocado. Eu costumo usar a web, claro, eu vou fazer as explicações do conteúdo, né? Dentro daquilo que eu acho pertinente. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que fosse uma web participativa, né? Por favor, preciso que vocês comentem as questões que vão ser colocadas. Acho que isso já é de suma importância para a gente poder fazer uma web produtiva, né? Não entendo que só eu falar que nos ajude muito. Então, eu peço, por favor, que vocês se manifestem. Tudo bem? Vou ficar aqui até alguém se manifestar. Não sei se é um delay ou se vocês estão tímidas, né? Não fiquem, por favor, escrevam. Eu vou começar o conteúdo e a gente tentar fazer algo mais participativo, tudo bem? Como vocês já observaram, a disciplina que começou há pouco mais de uma semana, chamada Tópicos Temáticos em História e Sociedade, como o nome próprio diz, trata-se de um recorte histórico temático bastante específico. A disciplina de História em Sociedade, ela se debruça, sobretudo, na perspectiva da discussão acerca do binômio saúde e doença. E as suas, primeiro, interlocuções com a história. A gente inicia a unidade 1 discutindo como que essa temática ela é absorvida e é usada pelos historiadores. É um processo recente, né, sobretudo no Brasil, e nesse sentido precisa ser entendido. Depois nós vamos discutir questões relacionadas às práticas de cura e doença. E daí essas unidades seguem uma lógica temporal. Um recorte que se inicia no Brasil colônia, passa pelo Brasil império e chega até a República. Por fim, uma última unidade, nós temos uma discussão bastante recortada, que é a utilização da literatura pela história, né? Então, nessa chave, discute-se qual é a importância da saúde e da doença no seu aspecto literário como fonte para os historiadores. A unidade 1 ela é introdutória, ela vai ter uma discussão mais teórica e a atividade, como vocês viram, se constitui em algumas perguntas sobre o que vocês entenderam dessa introdução teórica. Eu vou tentar fazer uma explanação sintética dos temas e, como eu já disse, repito e insisto, por favor, conversem comigo para que a gente possa tentar sanar dúvidas, tudo bem? Bem, o tópico inicial da disciplina é esse percurso histórico tentando refletir a forma pela qual o binômio saúde e doença vai ser cooptado pela história, pelos historiadores. Por muito tempo, as questões relacionadas à saúde e à doença, elas foram tratadas por um viés estritamente ou carregadamente biológico, né? Trata-se da doença como um fenômeno relacionado
ao corpo, com seus sintomas e percursos, e por muito tempo se estudou a característica da saúde da doença nesse viés. Nós temos algumas mudanças, sobretudo a partir da década de 70, que vão permitir que a doença e a saúde sejam, então, interpeladas pelos historiadores e sejam vistas, a partir daí, com bons olhos, como fontes extremamente ricas para o nosso ofício. Tá? A gente pode dizer, sobretudo no Brasil, que até o século XX, né, o tema era pouquíssimo explorado pelos historiadores. Né? Existe um processo aí que vai, aos poucos, abrir espaço para essa pesquisa, que vem lá do final do XIX, né, com alguns autores que propõem novos olhares, e também com a renovação historiográfica, sobretudo relacionada à escola dos análises. Os análises serão estudados por vocês com mais profundidade ao longo da formação, mas eles são importantes para a gente entender questões de várias disciplinas, né, de vários pontos. Os análises, no seu percurso, vão propor uma história que se utilizasse de fontes, né, que não eram, então, tidas como as mais respeitáveis pelos historiadores ditos metódicos, que eram as fontes oficiais, as únicas, né, as quais eles produziam e entendiam serem apropriadas. Os análises, vocês vão ver, durante o século XX, vão propor uma série de modificações, deles que surgem as propostas de uma história social, uma história cultural, e dentre essas propostas, nós temos essa de um alargamento do escopo, né, um alargamento das possibilidades de fontes, que não diziam respeito, a princípio, à saúde especificamente, mas que será aproveitada por aqueles que querem estudar documentos, fatos históricos relacionados à saúde e à doença, a partir de então. A gente pode entender, e isso acho que pode nos ajudar a pensar a atividade 1, que o ponto de virada é justamente essa renovação historiográfica proposta pelos análises. Né? Me parece um ponto crucial para a gente entender essa mudança. Então, nós temos, inicialmente, um descarte das fontes que não eram fontes oficiais, sobretudo aquelas relacionadas à política, aos grandes personagens, e o processo que acontece durante o século XX, a partir, sobretudo, da década de 30, feita pela Escola dos Análises, sobretudo, não só por ela, né, não é a pioneira, mas ela é relevante para nós, porque a nossa historiografia vai se pautar muito na historiografia francesa. Nesse sentido, a gente precisa entender que a abertura, né, das fontes está relacionada a essa nova proposta feita pela Escola dos Análises. Mas não é só isso, né, não são só os análises, não que seja pouco, né, mas não são só os análises que nos deixam entender essa renovação historiográfica. Se vocês estudaram o livro didático, vocês perceberam que autores são identificados como aqueles que são pioneiros e que contribuem para essa modificação. Oi, Simone, vai me ajudando a pensar aí. Fala sobre a Primeira Guerra, você fala sobre a relação entre... perfeito. Sim, vai me ajudando, ótimo. Se vocês puderem contribuir, eu não falo sozinho. O recorte temporal da guerra está correto, a gente precisa só entender o porquê. Né? Por que, após a guerra, a gente tem essa percepção de uma nova possibilidade historiográfica. Alguns autores são apontados, né? E daí isso mesmo antes da guerra. Né? O Rosen, por exemplo, lá do finalzinho do 19. Alguns autores são apontados como aqueles que acabam tendo uma visão inovadora sobre os estudos sobre saúde e doença. Eu destaco aqui o George Rosen, porque ele é um cara que é médico, mas ele tem uma visão diferenciada, alargada dessas fontes. Ele vai deixar de escrever o que era mais comum na época, que era a história dos médicos, né? Como um médico ou vários médicos contribuíram para a medicina, para o desenvolvimento das práticas de saúde ou coisa do tipo, e vai começar a entender esse processo na sua perspectiva social,
como que significa isso? Como que saúde e doença, desculpem, contribuem ou são reflexos de uma sociedade específica, né? Como que a gente consegue entender saúde e doença na intersecção das ciências humanas, né? O propósito dele era pensar dessa forma alargada, e é por isso que a contribuição dele é extremamente relevante. Ele seria um inovador nesse tipo de escrita, né? Nós deixamos de ter uma escrita pautada na história dos médicos, dos personagens, nesse caso de personagens importantes, porque são destacados socialmente, e passamos a ter essa nova visão do binômio saúde e doença, que diz respeito, então, a uma perspectiva mais social, né? Como que processos epidêmicos, como que práticas de cura, como que a ação médica, como que a peste pode ser pensada por um historiador para desvelar questões que lhe pareçam que sejam importantes no momento, né? Deixa-se de ser um dado estritamente biológico ou uma história da medicina que só conta a história de médicos para uma história alargada que pensa isso como uma fonte privilegiada para pensar a sociedade. Eu acho que do início do texto são as questões mais importantes. A contribuição dos análises, nessa percepção de ampliação das fontes para o historiador, e a contribuição de alguns nomes, e eu destaco aqui, não é só esse que está lá, o Legoff está lá, né, por exemplo, também é muito importante para nós, mas o George Rosen é meio que um dos pioneiros, né, nessa perspectiva. Responsabiliza o Estado pelo que, Simone, só seja um pouquinho mais clara. Me ajude aí na questão. Sim, um dos estudos dele fala sobre essa questão do Estado, né? Isso é, claro, importante, porque é o estudo dele, mas isso demonstra, para nós, o mais importante, me parece que não é o fato em si, mas a compreensão de que, estudando as condições de saúde, de doença da população, ele chega a uma conclusão que vai além de uma história tradicional da doença. Eu não vou lá só contar os fatos relacionados a um processo epidêmico, por exemplo, das mortes causadas. A peste me parece como um exemplo interessante. Eu uso os dados para fazer reflexões sobre a sociedade. Aí sim, né, Simone? É essa interlocução. O exemplo que você dá, que está no livro, ele permite pensar nessa chave. Uma modificação de perspectiva. Eu consigo, através da análise de dados do estado de saúde e doença da população, fazer reflexões sobre como a sociedade ela se porta diante de uma situação. Vai falar do Estado aqui, e é o exemplo que está no livro, mas o que nos interessa é essa mudança de perspectiva. Tá? E daí vale não só para ele, a partir dele vai ser utilizada por muitas pessoas. Que legal. É muito importante para um professor quando alguém se interessa por algo sozinho, né? De forma particular. Legal você trabalhar e pesquisar sobre o Rosen, muito bom. Queridos, outra coisa que é bastante importante a gente entender é o que isso reflete no nosso trabalho. Porque essa mudança de entendimento do binômio saúde e doença nos interessa como historiadores. Alguém consegue apontar? Quando ela deixa de ser entendida como dado biológico estrito e passa de ser entendida como fonte histórica para uma série de questões, como ela reflete no nosso trabalho?
Alguém? Sim, porque trata da sociedade, né? Vamos tentar esmiuçar isso, tá correto, né? E isso, né? As questões importantes, a Terezinha também nos ajuda, mas tentando ser um pouco mais, esmiuçar um pouquinho mais, essas questões dizem respeito, por exemplo, primeiro, eu acho que a questão que está mais óbvia, mas que precisa ser dita, a ampliação das fontes, né? Eu passo de uma possibilidade extremamente pequena de, por exemplo, estudar a varíola no Brasil pelos documentos oficiais, como que o Estado escreveu a questão, e passo a ter uma série de outras fontes para tentar entender esses processos. Por exemplo, a revolta da vacina no começo do século XX no Rio de Janeiro. Uma questão mais tradicional, o que eu poderia trabalhar seriam documentos que relatam, por exemplo, o processo de implementação da vacinação. A partir desse novo olhar, eu posso trabalhar com questões relacionadas às manchetes do jornal, por exemplo, as crenças relacionadas à vacinação, como que cada cultura envolvida percebia o problema epidêmico do Rio de Janeiro, as charges relacionadas a isso, e posso montar um escopo de fontes extremamente rico, né? A doença, a varíola em si, ela pode ser tratada, e suas repercussões, claro, sociais, elas passam a ser entendidas como fontes privilegiadas para a gente entender a sociedade carioca do começo do 20, por exemplo, né? Antes disso, dificilmente algo relacionado a fontes que tratam da questão e que não fossem políticas oficiais poderiam ser utilizadas. Boa noite, Rosineide, seja bem-vindo. Além disso, quando eu falo de uma história médica tradicional, eu disse tratamos de médicos, personagens importantes. Quando eu mudo essa chave e passo para a chave da saúde e doença como um processo amplo que geralmente atinge indistintas classes sociais. O que eu modifico na minha análise também? O que eu ganho com isso? Sim, claro. Quando eu mudo da chave de um entendimento de uma história da medicina contando história de médicos importantes para uma chave pautada na doença, e a doença também traz com ela essa perspectiva de atingir todas as classes indistintamente, o que eu ganho na minha análise histórica? Pensando na história tradicional, numa história. Sim, Andressa, obrigado, você tem razão. Mas, além disso, eu deixo de contar uma história dos grandes personagens, ou seja, dos grandes médicos, e posso agora englobar todas as pessoas de uma determinada sociedade que foram atingidas por um processo de doença, ou de saúde, de prática de saúde. Entendem? Existem uma ampliação humana, social, das possibilidades. Sim, André, acredito que sim. Se a gente falar em. Depende do que a gente pensa em perspectiva, depende do que a gente imagina ser perspectiva histórica, né? Mas, trocando em palavras que me parecem bastante claras, eu diria que é essa possibilidade, né, de uma história que engloba o indivíduo comum, né? Eu deixo de privilegiar uma história ou personagens que são distintos e passo a englobar, indiferente da classe social, todo indivíduo que está numa sociedade, né? A varíola, de novo, retoma o exemplo da revolta da vacina. A varíola vai ser
uma doença epidêmica extremamente nociva no começo do século XX, ela vai atingir pobres e ricos, como sabemos. Mas a revolta da vacina ela é sobretudo das classes populares. As fontes nos mostram que, nesse sentido, a gente pode ampliar a questão de análise. Então, ao englobar todo mundo, eu estou aprofundando e alargando aqueles que são objetos da minha análise. Tá? Sim, acho que sim, Leandro. Se eu peguei toda a tua fala, eu concordo com você. Deixa eu ver se eu peguei. Sim, Leandro, concordo sim, né? O alargamento é das fontes, Leandro. Talvez, não sei se eu falei, não me lembro se falei propriamente ou não, ou se talvez o entendimento tenha sido diferente. O alargamento é das fontes, né? O alargamento passa pela perspectiva de deixar de ter apenas documentos oficiais para qualquer tipo de fonte, jornais, relatos, prontuários médicos, né? Isso é o alargamento da fonte. O aprofundamento diz respeito à questão de como entender uma densidade sócio-histórica, sociopolítica, a partir desse entendimento que todos os envolvidos podem ser contemplados pela história. É aquela perspectiva de contar a história do indivíduo comum, né? Deixar de privilegiar um tipo de classe social e fazer a história de todos. Isso, né, Leandro? Perfeito. Acho que agora, desculpe se eu me equivoquei com as palavras, mas o que eu queria dizer foi esse final. Acho que o final aqui ele está mais claro. Perfeito. Caros, e mais uma situação que nos é proporcionada com essa modificação do entendimento do viés com que a história da saúde e da doença passa a ser produzida é também uma nova possibilidade interdisciplinar, né? Ao se aproximar de dados médicos, farmacêuticos, psicológicos, né, nós acabamos alargando as nossas possibilidades de análise. Eu falo com propriedade, não, com uma certa tranquilidade sobre isso, porque a minha formação, não sei se todos sabem, acho que já comentei, eu tenho uma formação inicial na área da saúde, eu sou farmacêutico. E perambulo pela história mais recentemente, né? Tenho uma formação de 10 anos na história. Essa interlocução ela é muito rica, né? Eu, por exemplo, estudei especificamente na minha pesquisa do mestrado relações eugenistas na Revista Médica do Paraná, né? E como historiador, obviamente, eu tive essa amplitude nas minhas mãos, né? A possibilidade de, por exemplo, analisar fontes que diziam respeito às revistas médicas ou então relacionadas a como os médicos produziram a sua carreira, ou elaboraram, construíram a sua carreira acadêmica e profissional, né? Um historiador usando fontes que estão em um viés relacionado à saúde, às ciências da saúde e que possibilitam uma análise bastante aprofundada do tema, né? Essa conversa entre as disciplinas, que vai ser uma característica, né, da nova história, a partir dos análises, pode ser muito bem percebida como uma ferramenta positiva para nós, ou para todos que estudam a história da saúde e da doença nesse viés histórico. O nosso livro ainda fala de contribuições mais próximas de nós, a partir da década de 70, né, sobretudo naquela obra clássica do Pierre Nora, que se chama Novos Objetos da História, né? Um dos temas é justamente a perspectiva da história da doença. Tem um texto clássico, né, do Legoff que fala sobre isso e que é muito importante para a gente entender esse processo de inclusão das fontes dessa temática pela história.
Ainda temos o nome de Revel e Peter, que também tem uma obra importante, né, chamada O Corpo. Essa obra, né, ela fala, o nome é muito significativo, né? O Corpo, o Homem Doente e Sua História, né? É um livro que não é muito fácil de achar, mas é que ele é muito interessante porque já lá nos idos de 1970, os historiadores, né, se apresentam então como aqueles que podem analisar as questões relacionadas à saúde e à doença. Esse é um ponto importante que nos deve chamar a atenção, né? Esses nomes são importantes, não privilegiando eles como distintos, mas como entendendo eles num processo histórico no qual eles têm grande contribuição. Tá bom? A proposta da disciplina também e em algumas turmas eu tenho sucesso, em outras não, mas é tentar demonstrar também, despertar em quem tem interesse pelo tema, a pesquisa histórica nesse campo, né? Como vocês acabaram de ver, é um campo relativamente novo, né? Isso, claro, no começo dos anos 2000, poderia falar com mais convicção. Hoje em dia, os estudos estão muito abrangentes, então a história da saúde também acaba tendo uma grande produção, mas isso é muito recente, né? E a gente estando na formação acadêmica, a gente percebe que são raros, né, aqueles que tendem a gostar desse ramo de pesquisa. Então, é um ramo que tem muitas possibilidades, né? Convido todos, inclusive, que tiverem algum interesse por alguma temática relacionada à saúde e à doença, a conversarmos com mais profundidade, aprofundamento, porque, né, é um campo que, para quem gosta, ele é extremamente rico, profícuo, né? Convido todos, a partir dessa disciplina, a se posicionarem sobre essas questões. Oi, Mônica, legal? Bom ver você se posicionando e que bom que você, a princípio, tem gostado. Eu estou fazendo, estou trabalhando na pesquisa do doutoramento e eu continuo com essa dobradinha saúde e história, né? Eu estou trabalhando agora especificamente com um fato histórico que para o campo da medicina é extremamente relevante, que é a chamada tragédia da talidomida. Não sei se alguém já ouviu falar. Vou escrever aqui, se eu conseguir. Eu acho que se vocês quiserem, depois eu posso postar alguma coisa no APA ou se alguém se interessar pelo tema. A talidomida é um medicamento que durante a década de 60, não, então vou contar um histórico rápido. A talidomida na década de 60, ela foi tida como um medicamento meio que mágico, assim. Ele foi descoberto por uma indústria alemã e ele tirava um enjoo das mulheres grávidas. Isso na década de 60, 50, final de 50. E vocês sabem, algo bastante relevante é tratar o enjoo, né, das mulheres grávidas. Ele vai vender muito em vários países do mundo, vai ser um boom. Legal, Amanda. Vai ser um boom de vendas, muita gente vai tomar isso. E naquele momento histórico não há preocupação em se fazer testes com humanos ou com animais preventivos. Então, vai se vender muito, vai ser uma propaganda muito forte da farmacêutica alemã. E ela vai ser responsável por uma geração inteira de crianças afetadas, que a gente chama de teratogenia, por esse medicamento. Ele provocava encurtamento dos braços, ou mesmo no nascimento sem braços e sem pernas. Também existe um nome para esse processo chamado focomelia, né? Porque os braços são encurtados e parecem
um braço de foca. A talidomida vai ser uma das maiores tragédias relacionadas a fármacos que a gente tem no mundo, né? Não vai ser só no Brasil ou em países periféricos, né? Eu, por exemplo, estou estudando a Espanha, mas na Inglaterra foi muito importante também. E comento isso só para a gente ter mais um exemplo de uma possibilidade de estudo histórico relacionado à história, aqui especificamente, primeiro da farmácia, né? História da indústria farmacêutica, mas ao mesmo tempo uma história que demonstra a sua repercussão social, né? Nós temos gente lutando até hoje para ser reparada pela indústria. E a indústria não admite pagar, né? Ela admite que teve alguma responsabilidade, mas judicialmente já passou, já caducou e ela não quer assumir o pagamento. Então são alguns países que pagam, né? Os estados pagam, mas a empresa ela foge da responsabilidade. Então tem toda uma perspectiva de tragédia aí, de luta por reparação, que pode ser entendida a partir do fato histórico tragédia da talidomida. Tá? Esse é só um exemplo. Se alguém tiver curiosidade e gosta de estudar essa perspectiva da saúde da doença, acho que vale a pena uma leitura rápida. Eu posso enviar também mais à frente documentos sobre isso. Tem uma pergunta na nossa atividade, inclusive, que fala sobre, citando o nosso material obrigatório, fala-se sobre quais as possibilidades, né? E eu vi que vocês relataram algumas, a gente comentou, eu vou pedir licença para ler um trechinho do nosso material que fala: através do estudo da doença, podemos acessar dados sobre a estrutura de mudanças sociais. Aqui um exemplo é como que a Idade Média, por exemplo, foi na Europa Ocidental, foi extremamente afetada pela peste negra, né? Como que isso modifica a estrutura social e possibilita uma mudança que vai ser estrutural, muito mais abrangente à frente. Não é só esse fator, mas esse fator precisa ser pesado. Identidade, eu acho que uma das meninas tinha escrito ali identidade, né? Como que a gente, por exemplo, discute uma identidade dos médicos no Brasil, ou uma identidade dos afetados pela talidomida na Espanha, ou uma identidade acerca dos segregados nos leprosários no Brasil, né? Esse estudo também é importante. Alguns, porventura, até podem conhecer pessoas que estiveram, né, presas nos leprosários no século passado. Isso também é um exemplo. Perspectiva de ciência. História da ciência é algo que está bastante em voga atualmente, né? Como que a ciência repercute nas sociedades, qual que é o seu papel, né? Como que a ciência dialoga com outros entendimentos do mundo e como que ela dá sustentação para leituras da realidade, né? Isso é bastante importante, isso está bastante em voga, né? A história da ciência. Como que a ciência, sobretudo a partir do século XVII, XVIII, ela assume, né, um papel importante no entendimento das pessoas sobre o mundo. Isso é bem interessante também trabalhar. Relações de poder. Relações de poder, por exemplo, na revolta da vacina, a gente tem um exemplo muito claro, né, como que o Estado se coloca diante de uma questão que é social, né, como que o Estado trabalha com isso. Mesmo a questão da talidomida, pensada sob a chave do Estado, né? Qual é o papel do Estado, primeiro, na venda do medicamento, sem nenhum tipo de controle, qual que é a sua relação pós-tragédia? Ele se coloca a favor das vítimas, ele lava suas mãos, ele condena as vítimas, né, a uma segunda tragédia, que é a tragédia do esquecimento. Ele colabora com a memória de uma tragédia. Então, qual é o papel do Estado nessas relações?
Estou trazendo para os assuntos que eu tenho mais familiaridade para dar exemplos concretos, tá? Se alguém tiver algum exemplo ou quiser, desculpa, opinar, por favor, fiquem à vontade. Ou questionar mesmo, né? Fiquem à vontade. E, por fim, os aspectos culturais relacionados a um processo específico de saúde de doença, que os tuberculosos me parecem, como que os tuberculosos, né, estão inseridos em toda uma literatura bastante rica no final do 19, né, como que eles são tratados, depois como que existe uma inversão na representação dos mesmos, né, eles iniciam na literatura brasileira, né, falamos de literatura brasileira, como figuras idealizadas que seriam representantes de intelectuais da vida boêmia e passam em curto espaço de tempo a figurarem como aqueles que eram promíscuos, né? Então existe uma representação positivada que em 20 anos muda completamente e a partir disso a gente tem uma possibilidade de análise, de tentar entender por que isso acontece, né? Por que alguém que é idealizado passa a ser alguém condenado em tão pouco tempo? E as fontes literárias sobre a tuberculose no Brasil são um exemplo disso. Outra coisa que me ocorre como exemplo, e que a gente vai acabar passando, é a análise das práticas de cura no Brasil colonial, né? Elas são bastante miscigenadas, elas têm contribuição muito importante de culturas africanas, das culturas indígenas, da cultura europeia, e permitem, né, dão acesso a análises culturais desses povos, né? A gente pode, através de um entendimento de como o africano se colocava diante de uma doença, analisar a sua estrutura social, né? Por exemplo, acho que eu até vou dar um exemplo concreto para vocês fazerem depois a relação. Tem um vídeo, se eu não me engano, está no material complementar da segunda ou da terceira unidade, chamado O Sangrador e o Doutor. Nele, não querendo dar spoiler, né, um ex-escravo vai ser enquadrado pela Inquisição, porque existe uma denúncia contra ele. Ele trata as pessoas a partir de sangrias, do deitamento de bichas, né, que são práticas físicas, biológicas, ao mesmo tempo que faz tratamento espiritual, né? Isso é muito identificador de algumas culturas africanas, o entendimento de que a doença ela se processa através de fatores físicos e espirituais, né? Então, a partir do momento que eu entendo ou que eu conheço as práticas de cura, que somam práticas espirituais e físicas, eu consigo um caminho para uma análise cultural possível, né? Esse é um exemplo bastante interessante. Eu acho que cabe, depois de vocês assistirem o vídeo, por favor, assistam, todos aqueles que puderem, respeitando as limitações de tempo de todos, claro, mas se vocês puderem, sim, por favor. Eu acho que ele é, para a nossa formação, bastante importante. E ele permite o entendimento da unidade e da atividade, né? Ele é uma produção que precisa ser, claro, pensada como fonte, ele é uma representação, ele é um vídeo de agora, do seu tempo, que faz uma análise a partir do seu tempo, então ele tem um olhar do seu tempo sobre aquele fato, mas ele é feito a partir de fontes históricas. Então ele, inclusive, conta com relatos de historiadores. Me parece um vídeo bastante interessante para a gente pensar também como produzir vídeos sobre a história, né? Eu acho que também esse é um campo que a gente tem que dominar, né? Já que estamos sendo bastante castigados aí na política e no cenário nacional. Temos muitas frentes sendo atacadas, né? A gente precisa ampliar a nossa repercussão, a nossa produção, atingir o público, né? E produzir vídeos, por exemplo, nessa perspectiva de história, isso é uma possibilidade. Amanda. Amanda, eu já estou acabando, eu já falo sobre a atividade, tá? Só mais 5 minutinhos, eu acredito, no máximo. E daí eu vou finalizar pensando a atividade. Não, tudo bem.
Já vamos falar sobre ela. Eu, inclusive, fiz um feedback hoje, não vou lembrar de quem, mas a proposta é que as respostas sejam dadas a cada uma delas com quantidade de linhas que eu coloquei lá, mas de forma separada, né? Acho que a gente faz muito texto, isso é extremamente importante, mas vocês, me parecem, fazem em grande número textos, né, reflexivos. Acho que isso é extremamente importante. Eu também tenho um texto na minha atividade, na minha disciplina, mas eu acredito que a gente precisa mesclar um pouquinho, né? Não é para ser algo simplificador, não é para descrever só lá ou copiar um trecho. As mesmas cobranças, os mesmos parâmetros que vocês usam para fazer os textos maiores devem ser utilizados nas respostas. A coisa, o que diferencia é que são 3 momentos específicos, né? Vou refletir sobre uma pergunta, depois vou refletir sobre outra, depois vou refletir, argumentar, escrever sobre outra, né? Tá bom? Sim, Terezinha, é isso mesmo. A quantidade de linhas é para cada uma das questões. Desculpe, Simone, que foi complexo a minha fala ou a atividade? Isso fechou mesmo. A minha primeira atividade de tópicos complexa, porque eu confesso que não era o objetivo. O objetivo era fazer 3 momentos de reflexão que permitissem o entendimento. Bem, então, mas se precisou entender, também atingiu o objetivo, né? O objetivo central é que vocês reflitam e se debrucem mesmo sobre os temas. Se de alguma forma eu fiz você suar um pouquinho e pensar sobre isso, se posicionar, eu acho que é uma situação que eu também gostaria de atingir. Então acho que está tudo bem. A Andressa se posiciona, né? A Andressa especificamente acha que é melhor assim. Por isso que eu faço, porque a gente tem que atender a diversidade das pessoas, né? Alguns preferem escrever pontualmente, outros preferem escrever de forma mais ampla. E como historiadores a gente vai ter que escrever de forma ampla muitas vezes. Mas eu acho que por vezes mesclar um pouquinho ajuda-nos a não cair no mesmo, no marasmo, né? Tanto é que tem um questionário lá também, que talvez não seja a melhor forma de avaliar, mas que, de certa forma, mescla um tipo de proposta avaliativa com outro, né? Pô, Simone, que bom, tomara que sim. Eu espero mesmo. E eu fico feliz de ouvir isso. Eu, Simone, estou feliz, né? É para eu ficar feliz? Agora eu estou em dúvida. Nessa interação fala-escrita, nem sempre a gente entende. Mas tomara que seja algo positivo. Cara, só para terminar, então, essa última trecho é só para a gente realmente finalizar, né? A doença, então, não é um dado biológico simplesmente, ela também é um dado biológico. Para nós, a característica biológica não é a mais relevante, já que nós utilizamos esses dados numa outra perspectiva, uma perspectiva de reflexão de fonte histórica, né? Ela vai nos permitir, como a gente já conversou, uma amplitude de possibilidades, a análise da constituição de identidades, a perspectiva de estudar como a ciência contribui para o entendimento do mundo, como que o Estado se posiciona frente a algumas questões, a inclusão de pessoas dentro de um escopo da nossa produção, né? O indivíduo comum vai estar muito bem assentado aqui, e por fim, essa questão interdisciplinar que enriquece as nossas análises. Isso também é bastante importante. Ela envolve, como a gente acabou de falar, uma série de fatores,
E algo bastante importante também é essa perspectiva de que ela é uma construção social e histórica, né? Nessa perspectiva, é quando a gente imagina que cada cultura, em seu tempo, vai se posicionar de uma forma distinta frente às práticas de cura, frente às doenças que vão assolar essas comunidades, né? Então, eu posso estudar a tuberculose no final do 19 e suas repercussões sociais, e no início do 20 posso fazer a mesma coisa e vou ter resultados provavelmente muito diferentes, né? Sobretudo na representação literária, que é nosso interesse. Então, nesse sentido, constituem-se fontes também temporalmente, né, historicamente constituídas. Legal, sim. Bom. Queridos, sobre as questões. Então, são 3 questões distintas, são 3 momentos de respostas. É claro que se, por exemplo, eu colocasse todas aquelas questões num único enunciado, a gente poderia muito bem construir um texto, sem problemas nenhum. Mas eu optei por fazer assim para a gente conseguir pontuar as questões mais importantes de cada viés daquela pergunta ou daquela reflexão. Tá? Então, são 3 respostas distintas que se complementam no todo e que devem obedecer, cada uma delas, os parâmetros colocados. Tudo bem? Se tiverem dúvidas sobre o que responder, né? Não sei se eu acho que alguns já postaram para feedback, e pelo que eu vi, os tutores já responderam, né? Vocês podem confirmar isso? Pois é, eu ia falar isso. Quem que me escreveu agora? Todo mundo subiu aqui, só um pouquinho. Andressa, o feedback já foi, mas você já postou novamente? Eu acho que se você não postou novamente, você pode utilizar. Você não postou por feedback, será que é isso? Pois é, eu acho que dá pra gente, assim, como a Simone acabou de... a Andressa não postou, tá. Para aqueles que já postaram e receberam, eu acho que dá pra gente incluir nas nossas correções a conversa de agora, né? Se alguma coisa ficou mais clara, se eu posso pontuar ou aprofundar algum ponto, eu acho que a web serve para isso também. E para a Andressa, especificamente, Andressa, utilize a web como parâmetro para as dúvidas, né? Tente responder a partir do material, e nos momentos que você se sentir um pouco desnorteado ou algo do tipo, recorra à web. Na web a gente tratou de todos os pontos que são discutidos nas atividades. Tá bom? Quem que é teu tutor, Andressa? Por favor. Tá. Cada resposta. Aí sim. Aí tudo bem. É isso, né? Andressa, quem que é seu tutor? Que assim, só olhando os nomes, eu não sei quem é. Beleza. Pessoalmente, o Devanir me perguntou sobre o que era para fazer e eu expliquei para ele. Acredito, então, que ou a comunicação foi distorcida e acabou não ficando clara, mas eu acho que deve ser isso, porque ele me perguntou e eu respondi a ele especificamente. São 3 respostas específicas, distintas, em formato de texto. São reflexões, né? Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Não que seja um texto só, porque isso já foi explicado, que não é. Isso, cada pergunta com um texto específico. Tá, Andressa? Independente do que foi escrito ou o que você entendeu, a orientação é essa. Cada questão com 15 a 30 linhas de resposta num texto argumentativo. Tudo bem? Pois é, Mônica, eu acho que especificamente, talvez na comunicação com a Andressa, não tenha ficado claro. Talvez tenha sido isso, né? Mas eu estou aqui afirmando que é assim. Tudo bem? E a gente elimina qualquer tipo de problema. São 3 questões em separado, com produção de texto para cada um.
Queridos, sobre o conteúdo, queridas e queridos, sobre o conteúdo, mais alguma dúvida? Vocês gostariam de apontar mais alguma coisa? Se todos tiverem me ouvido puderem responder, sim ou não, só para a gente encaminhar ao fim, se for o caso, ou responder, se também for o caso. Mônica, significa não vírgula está claro ou não está claro? Agora fiquei apreensivo, Mônica. Se tem alguma dúvida, Mônica, por favor. Agora fiquei. Fale das doenças nas invasões para posse de terra. Terezinha, você pode deixar um pouquinho mais claro a sua questão? Não sei se compreendi. Doenças nas invasões para posse de terra. Acho, se eu estou entendendo, você está falando da chegada dos europeus aqui no Brasil. Seria isso? Temos vários momentos. A gente está falando da chegada dos europeus durante o século XVI. A gente está relacionando, inclusive é uma das principais teorias hoje em dia, né? De que a grande mortandade desculpem, moradores aqui da América foi causada por doenças, né? Por muito tempo se discutiu o massacre dos indígenas, dos ameríndios, né, para ser mais correto, a partir da violência dos europeus. É claro que eles foram violentos, né? Existem várias fontes que retratam, inclusive, os indígenas sendo mortos violentamente, as próprias fontes que falam sobre como astecas, por exemplo, foram eliminados e dominados, demonstram a violência. Porém, grande parte das mortes, hoje em dia tido como algo pacífico, foi ocasionado pelas doenças trazidas pelos europeus para cá, né? A gente sabe que, na perspectiva do sistema imunológico, o contato com os micro-organismos é muito importante para defender o corpo dessa situação, e grande parte das doenças trazidas pelos europeus não eram comuns aqui na região. Isso causou uma mortandade extrema, né? São teorias que são bastante aceitas hoje em dia. Tem vários trabalhos que falam sobre o impacto das doenças para as sociedades americanas. Nesse sentido, a gente percebe que uma doença ela pode ser vista como uma fonte privilegiada para a gente entender um processo específico, né? Por exemplo, não a eliminação, mas a da grande mortandade causada pelos europeus aqui no Brasil. Certo, Terezinha? Seria isso? Que bom. Vicente, por favor, refaça. Você vai ter mais trabalho, mas eu acho que não vai ser perda de tempo, né? A gente acaba sempre refletindo um pouquinho mais e sempre acaba tendo uma perspectiva de aprendizado nisso tudo. Claro, eu entendo sua perspectiva de farei de novo, né? Mas eu acho que também tem um ponto positivo, que é o de acabar se aprofundando, lendo mais um pouco. Leandro me pergunta algo só um pouquinho. Leandro, bastante difícil a gente datar as coisas, né? Os análises têm grande influência na nossa historiografia. Então, quando a gente faz discussões de ordem historiográfica, no sentido de como são as inovações ou como as contribuições aconteceram durante o século XX, os análises sempre aparecem como chave importante de entendimento. Mas eu confesso para você que é muito provável, e estudos mostram isso, que não são os análises os primeiros a apontar essa perspectiva, né? Existem várias outras linhas, inclusive linhas que a gente nem conhece, né? Primeiro, começa por aí.
fugindo de uma historiografia europeia ou norte-americana, tem muita coisa que a gente desconhece, né? Ou não estuda propositalmente. É óbvio que a gente não pode apontar a nova história cultural como uma grande desbravadora de uma interdisciplinaridade que aconteceu, mas ela precisa ser entendida como um fator muito relevante, né? Por conta da constituição histórica da nossa própria prática no Brasil, né? Que bebe muito do que os franceses acabam fazendo. Nesse sentido, né? Se nós acabamos produzindo muito a partir do que os franceses propõem, a relevância deles como alguém que nos exorta a trabalhar de forma interdisciplinar precisa ser reconhecida, tá? Mas não somos pioneiros, né? Se a gente não um pouquinho se aprofundar, não é a minha área de maior aprofundamento, mas são vários os debates que apontam que, apesar da importância dos análises, existem outras escolas, outros pensadores que já utilizavam-se de relações com outras disciplinas para discussão. Tá bom? Sim, Leandro, acho que sim. Eu acho que até uma limitação nossa, né? A gente aponta o que está dentro do nosso escopo de interesse maior, mas muita coisa acaba ficando de lado. E eu entendo que, até para evitar equívocos, né, a gente não delimita, ou a gente não recorta especificamente, né? Foram essas pessoas. Acho que até dá para dar fazer uma perspectiva mais global nisso, né? Essas pessoas são grandes contribuidores por conta da nossa trajetória histórica de como a historiografia é produzida no Brasil, mas se a gente lê um pouquinho mais, a gente percebe outras contribuições. Queridos, mais alguma coisa? É isso. Obrigado você por participar e questionar. São questões importantes. Fazem a gente pensar. Meninas, tudo bem? Simone, continue utilizando o suprassumo intelectual. Adorei essa palavra. Queridos, então acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez por estarmos juntos nesses momentos. Eu mando um forte abraço, fraterno abraço para todos. Se vocês precisarem de algo, me escrevam no AVA, né? Eu estou à disposição. E até a próxima web, tudo bem? Relaxem um pouquinho no feriado, descansem um pouquinho para a gente retomar com força na próxima semana. Um grande abraço a todos. Até logo.